Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar com a nossa matéria sobre a sociedade e a construção do espaço geográfico, tá? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a população mundial e a pirâmide etária, tá? Então, o crescimento da população mundial, né? A população mundial é algo que a gente já vem estudando há um bom tempo e hoje nós vamos aprender como que utilizar um recurso, tá? Estatístico para a gente entender e conhecer melhor as características da população, tá? E esse recurso estatístico é o gráfico de pirâmide etária, tá bom? Então, antes de começarmos a falar sobre a pirâmide etária propriamente dito, tudo que a gente coloca dentro de um gráfico, né, dentro de um dado, tem um contexto por trás, tá bom? Então, vou pegar a caneta e a gente vai começar a falar e a destrinchar sobre isso, tá bom? Só um minuto, caneta. Então, muito bem, eu vou dar o zoom primeiro e pegar a caneta. Então, a gente já sabe que houve um crescimento populacional ao longo dos anos, mas especificamente é o mais correto até dizer mesmo ao longo dos séculos, tá? E embora a gente tenha falado sobre o crescimento da população, tá, nas aulas anteriores, a partir do gráfico de pirâmide etária ou estrutura etária também, em que a gente pode analisar o crescimento da população por faixa etária ou por idade, então dizer faixa etária ou idade é a mesma coisa, identificando a evolução da quantidade de crianças e jovens, adultos e idosos em sua composição, tá? Então é por esse motivo, é por esse objetivo que é muito importante, além de se acompanhar, né, o crescimento vegetativo, né, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade dos lugares, também é importante a gente acompanhar a pirâmide etária, porque ela demonstra esse crescimento de uma forma mais detalhada, dividindo a população, tá, por faixas de idade, tá bom? E o primeiro dado que a gente tem a respeito disso é que ao longo do tempo, tá, a gente teve uma diminuição da quantidade de crianças e jovens, tá? Porque isso é um reflexo da redução de natalidade. Então, uma coisa que a gente já vem falando, né, sobre a taxa de natalidade e a sua redução, tá? Porque as famílias, elas têm ficado cada vez menores, tá? E, além disso, a gente também tem o aumento significativo do número de adultos e idosos na composição da população, né? Que é algo também que é reflexo aí do processo de urbanização, de industrialização e também do avanço que a gente tem na medicina, tá? Seja com tratamentos, seja com exames preventivos e até mesmo a questão das vacinas, tá? Então, a variação das taxas de natalidade e mortalidade pode ser observada no perfil etário da população mundial ou de um país, ou seja, além da gente identificar a população de modo geral, a gente também consegue identificar o que está acontecendo em cada faixa, né, em cada classe etária da população, tá bom? Então, vamos por partes, tá? O que é pirâmide etária e por que a gente chama isso de pirâmide, né? Então, pirâmide etária é um gráfico em que é possível visualizar as características da população, tá? Como a quantidade de indivíduos divididos por sexo feminino e masculino e as faixas etárias, né? Que é jovens, adultos e idosos, tá bom? E
esse gráfico ele vai passar para a gente o perfil etário da população, ou seja, analisando de modo geral, a gente consegue identificar o que é mais predominante e a gente consegue também comparar as pirâmides etárias ao longo do tempo. Lembrando que, assim como o crescimento populacional, a pirâmide etária ela também vai sofrendo modificações ao longo do tempo, porque ao longo do tempo as coisas elas vão mudando, né? As dinâmicas da sociedade elas vão sendo modificadas, né? Então, uma dinâmica que é mais famosa e que também que é mais recorrente é a questão do processo aí que nós temos de urbanização e de industrialização, né? Porque isso muda completamente o modo de vida das pessoas e como que elas se relacionam. Então isso, ao longo do tempo, vai mudando as características e o perfil da população, tá bom? Então vamos lá. A estrutura da composição etária da população pode ser analisada por meio das pirâmides etárias. Pelos dados desses gráficos, podemos identificar e analisar as populações de diferentes países que podem ser predominantemente jovens, maduras ou em processo de envelhecimento e envelhecidas, tá? Vou ler de novo. Pelos dados desses gráficos, podemos identificar e analisar as populações de diferentes países que podem ser predominantemente jovens, maduras ou em processo de envelhecimento e envelhecidas. O que isso quer dizer? Vou trazer para vocês o gráfico para ilustrar, para ficar mais fácil, mas só adiantando para vocês, considerando todos os indivíduos que há em uma população, a gente consegue saber, tá? Como que essa população se comporta e também do que essa população vai precisar, tá bom? Então vamos lá. Aqui apresento para vocês uma pirâmide etária, né? Então isso aqui é um gráfico, tá? E a gente interpreta, a gente lê esse gráfico da seguinte forma. Só um minuto, deixa eu mudar minha caneta para não ficar da mesma cor do gráfico, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela idade, né? Então aqui na vertical nós temos as idades, tá? Geralmente esses dados ou estão aqui no canto ou às vezes eles vêm aqui no meio, tá bom? Então só para vocês saberem, significa a mesma coisa. Então aqui nós temos, peraí, só um minuto, que eu quero dar um zoom. Vou ter que tirar a caneta para dar zoom. Beleza. Chegar aqui mais pertinho. Tá. Então, aqui nós temos as idades, tá? E aqui embaixo nós temos o número de habitantes. Perceba que aqui está a cada 1000 habitantes. Então, por exemplo, nós temos o 0, né? Onde é o meio da pirâmide. E conforme vai para a esquerda, para a direita, a gente vai vendo os números aumentando, né? Então, aqui nós temos 100 mil, 200 mil para os dois lados, 300 mil, 400, 500 e por aí vai. Esse número aqui embaixo, às vezes, ele é bem variável de pirâmide para pirâmide, tá? Porque tem pirâmide que a gente considera na casa das centenas, tem outras que é na casa dos milhões, enfim. As cores, né? Feminino e masculino. Então, de um lado, nós vamos ter os dados da população masculina e do outro lado, nós vamos ter a população feminina. E como é que funciona essa interpretação desse gráfico? Seguinte forma, a gente começa a contar daqui, né? Então, vamos lá. Quantas pessoas tem nessa população entre 0 e 4 anos? Então, a gente constata que tem aqui mais ou menos entre 400 e 500 mil habitantes, né? Então, vou chutar ali mais ou menos 530 e 430. E para cá, nós temos mais ou menos a mesma coisa, 420, 430. A população entre 5 e 9 anos é maior, né? Então, aqui nós temos, sei lá, uns 560 e daqui vou deixar 550.
Entende? Aqui já diminui, né? Entre 10 e 14 anos, né? Então, volta lá para a faixa dos 410 para os dois lados. A galera entre 15 e 19 anos, tá? De homens já tá abaixo de 400, né? Então, pode supor ali 370, mais ou menos. E feminina também, já tá abaixo ali de 400. Gente, e assim vai, né? Entre 25 e 29. E perceba o seguinte, conforme, né, vai aumentando a idade, menor é a quantidade de pessoas dessa população, tá? E a tendência é, quando a gente chega nas pessoas ali mais ou menos, né, acima de 60 anos, a gente tem um afunilamento, né, da pirâmide. Por quê? Isso significa que a quantidade de habitantes, a quantidade de pessoas que nós temos nessa população que tem essa faixa de idade é bem menor do que a de jovens, né, e a de adultos. Como é que a gente sabe o que é a população de jovens, adultos e idosos, tá? Então, vou começar de cima para baixo, né? Então, população de idosos, a gente sabe que praticamente é acima de 60 anos, tá bom? A população adulta, geralmente, aí vai depender de vários fatores, tá? Mas, de padrão, né, costuma ser aqui né, pegando aí abaixo de 29 anos ou até mesmo abaixo de 24 anos, tá? E vai depender de várias... De 24 anos, não. É 24 anos, tá? Então, aí você pega entre 24 anos até 59 anos. Em alguns casos é acima de 21, em outros é acima de 18. Isso também vai depender de pirâmide para pirâmide. Tá bom? Desculpa, gente, não é... Peraí, que o negócio tá em cima. Só um minuto. É abaixo de 20 anos, tá bom? Só corrigindo aqui, ó. 20 anos. E aqui... Tá, peraí. Vou explicar de novo, né? Porque deu uma confusão aí. Olha só. Entre 0 e 19 anos é população de jovens. Entre 20... Peraí. Vou fazer devagar. Entre 0 e 19 anos é a galera jovem. Entre 20 e 59 anos é a galera adulta. De 60 para cima é a galera que é idosa. Deu para entender? Então, repetindo, 0 a 19, população jovem. 20 a 59, adulta, tá? E acima de 60 anos, população idosa. Foi. Desculpe aí o rolo, mas vocês entenderam, tá bom? Então, aqui nós vamos ter os tipos de pirâmide, tá? Então, aqui nós temos uma pirâmide jovem, tá? Lembrando que aqui em cima nós temos idade, né, em anos, e aqui nós temos a população, tá? O número total, tá? Então, o que é uma pirâmide jovem? É quando a sua base é larga. Por quê? Porque os jovens, eles estão na base, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as principais características desta população, tá? Então, apresenta um aspecto que lembra a forma geométrica de um triângulo, tá? Então, aqui nós temos... Peraí. Pra cá. Então, aqui nós temos um formato de um triângulo, por isso que o nome é pirâmide etária. E nós vamos ter uma base mais larga, né? Então, onde que fica a base? A base é isso aqui, tá? Então, nós vamos ter uma base larga. E o que isso significa? Isso significa que quando nós temos uma pirâmide desse jeito... Só um minuto.
Isso significa que quando nós temos uma pirâmide desse jeito, ocorre uma elevada... Ocorre uma elevada taxa de natalidade, ou seja, é uma população em que se nasce, né, muitas pessoas, tá? E a maior parte de jovens e a maior porção de jovens no conjunto da população, ou seja, é uma população em que a maioria das pessoas são jovens, tá bom? Quando isso acontece, nós temos um corpo mais estreito, ou seja, a população ela vai diminuindo consideravelmente de uma faixa etária para outra, à medida que essa faixa etária aumenta, ou seja, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, menor é o número desta população. E o ápice, ele é bem estreito, porque a proporção de idosos no conjunto da população é menor que os demais grupos, tá? Então, só voltando para cá, aqui nós temos a base, um minuto, aqui nós temos a base, peraí, devagar, aqui nós temos a base, né, que é bem larga, o corpo, o corpo, que é a parte do meio, tá? E o ápice, que é a parte de cima. Deu para entender? Ok. E um exemplo que nós temos é o Níger, né? Que é um país da África, tá? No Níger, o crescimento populacional é superior à média mundial, tá? Ou seja, é uma população que ela tá cada vez mais crescendo. A taxa de fecundidade é de 7,6 filhos por mulher, ou seja, a média é que as famílias sejam muito grandes, sejam muito numerosas e tenham média ali de 7 a 8 filhos, tá? Então, isso é bastante gente, tá? A cultura valoriza a maternidade, por isso que tem essa questão, tá? Porque ter filhos é sinal de riqueza e poder. Então, considerando, né, uma coisa que eu comentei nas aulas anteriores, falando de que por causa do processo de urbanização e tal, era muito comum em que as famílias tivessem cada vez menos filhos, tá? Média ali de 1 para 2. Isso não acontece em todas as partes do mundo, né? Vai depender de diversos fatores e aqui nós temos um fator que é cultural, tá bom? Além disso, é um país onde poucas mulheres e também homens não utilizam métodos contraceptivos. Poucas mulheres e também homens utilizam métodos contraceptivos. Sim, está correto o que eu disse, né? Não está escrito errado. Ou seja, o acesso a contraceptivos é para poucas pessoas. Tá bom? Essa que é a ideia. E isso faz com que haja uma elevação da taxa de natalidade. Que métodos contraceptivos? Como, por exemplo, a própria camisinha, pílula anticoncepcional, tá? Procedimentos de esterilização, tudo isso, tá? Quando a gente tem uma pirâmide de um país adulto, né? Ou seja, o que a gente considera um país adulto? Onde a maior parte da população, ela vai ser na faixa etária, né, que é considerada adulta, tá bom? A gente vai ter uma pirâmide, né, mais ou menos nesse formato. O que acontece? Perceba uma coisa, que aqui é a base, né, onde demonstram os nascimentos, né, que começa com as crianças a partir de 0 anos, percebam que ela é mais estreita, tá, do que aqui, por exemplo, né? Então, vocês percebam que a gente está passando por um processo de estreitamento da base. Quando isso acontece, a gente chama de pirâmide de um país adulto, tá? Ou populações em processo de envelhecimento, tá? Então, vamos lá. A forma da pirâmide vai se modificando, ou seja, ela vai perdendo
a característica, né, de uma pirâmide como essa, né? Então percebam a diferença entre uma pirâmide jovem para uma pirâmide adulta, né? Ela é mais bujudinha. Então, quais vão ser as principais características que nós vamos ter aqui, tá? Então, a primeira coisa, a base ela é mais estreita, o que significa que a quantidade de crianças e jovens é menor se comparada com as demais faixas etárias, e isso ocorre gradativamente com populações de países que estão em processo de envelhecimento. O que é uma população envelhecida? É uma população em que se tem a tendência de ter pessoas cada vez mais velhas dentro dela, né? Então, assim, enquanto que numa população jovem, né, a quantidade de pessoas mais idosas existia, mas era relativamente pouca, na pirâmide de um país adulto, ok, ainda é pouco, mas é bem mais numerosa, bem mais expressivo do que de uma população jovem, tá? Essa aqui é a lógica. Então, e o ápice vai se tornando maior, ou seja, o ápice, o topo, né, a parte de cima, né, vai se tornando maior. Isso em função da diminuição da natalidade, né? Então, poucas pessoas vão nascendo, então proporcionalmente o número de idosos se torna maior por causa em função disso, mas também tem o fator do aumento da expectativa de vida, tá? E da população idosa. O que aumenta a expectativa de vida é você aumentar a média, né, de sobrevivência de uma população. Então, tem países que a expectativa de vida é 35 anos e tem países que a expectativa de vida é 80, né? O que vai diferenciar um do outro? As condições e os fatores ambientais, né? Acesso à saúde, acesso ao saneamento básico, acesso a uma série de coisas, tá bom? Entendeu? E também isso ocorre em consequência das melhores condições socioeconômicas da população, ou seja, o poder aquisitivo mesmo da população para consumir e para comprar, tá? Serviços, né? Para comprar produtos de melhores qualidades, enfim, essas coisas, tá bom? E a pirâmide envelhecida, ela é assim, né? Ou uma pirâmide, né, que a gente já chama de uma população idosa. Então, a gente consegue perceber, né, como que de uma pirâmide para outras características elas vão se modificando e o gráfico ele vai perdendo, né, esse formato piramidal. Então, vamos entender essa pirâmide aqui, tá? Então, a pirâmide das populações envelhecidas... Ai, gente, desculpa. A população das pirâmides envelhecidas, a população de idosos é maior nos países desenvolvidos, tá? Então, esse é um tipo de pirâmide onde é muito comum nos países subdesenvolvidos, nos países desenvolvidos, como, por exemplo, Alemanha, Itália, França, Suécia e Japão, que são os principais, por causa mesmo das condições da infraestrutura ambientais desses países, né? Ambientais em que sentido? Em sentido mesmo, né? Ao uso de tecnologia e medicina avançada, a priorizar o estilo de vida, a se criar uma série de condições para que se aumente a qualidade de vida de sua população, poder aquisitivo, enfim, uma série de características que favorecem que essas populações elas aumentem a sua qualidade de vida e também que elas alcancem cada vez mais idades avançadas, tá? Então, nessa população nós temos uma base estreita, tá? Ou seja, a gente tem aqui uma
uma redução, né, da natalidade. Então, a gente consegue perceber nitidamente que a base ela é muito menor do que o corpo e praticamente do tamanho do topo, né? Além disso, o ápice é mais largo, ou seja, nós temos uma elevada proporção de idosos e maior expectativa de vida, que isso se reflete nas melhores condições socioeconômicas da população, tá? O que é socioeconômicas? É quando a gente define mesmo, né, as melhores condições sociais, ambientais e econômicas, tá bom? Só que tem um porém, né, um problema que acontece nesse tipo de população, né? Porque quando a gente soma a baixa natalidade, né, com a reduzida proporção de jovens na composição da população, isso começa a gerar escassez de mão de obra no mercado de trabalho, né? Peraí. Então, vamos lá. A baixa taxa de natalidade, vou fazer aqui de novo. A baixa taxa de natalidade com a reduzida proporção de jovens na composição da população gera a escassez de mão de obra no mercado de trabalho. O que isso quer dizer? Que como a gente tem muitas pessoas, né, já idosas se aposentando, né, que saiu ali da idade da população economicamente ativa, ou seja, a população disposta a trabalhar, e também a gente passa aí pela situação de ter poucos nascimentos, chega um momento que se pergunta, tá, quem é que agora vai trabalhar? Né? Se uma parte se aposentou e não temos jovens, né? Não temos pessoas para ocupar os postos de trabalho, por exemplo. É daí, nossa, o negócio saiu do lugar. É daí que a gente vai se deparar com a falta de trabalhadores, tá? E para resolver esse problema, tem que se permitir a entrada de imigrantes. O que isso quer dizer? Pessoas que vêm de outros países para ocupar esses postos de trabalho. Então, essa entrada de imigrantes significa, tá, que é preciso importar uma população que geralmente, né, vão para esses lugares em busca de trabalho e melhores condições de vida, tá? Então, o processo de imigração, ele é gerado pela busca de você ir para um lugar melhor, né, em relação a onde você está, tá bom? Ok? Outro problema também é que com o aumento do número de idosos de uma população, se tem uma elevação dos gastos públicos com pagamento de aposentadorias e benefícios, além de investimento em saúde pública para idosos, tá? E isso vai acabar gerando também alterações na legislação trabalhista, elevando a idade mínima para a concessão de aposentadorias, para assim tentar reduzir as despesas públicas. Vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, se tem lá um exemplo, tá, hipotético, de que geralmente as pessoas se aposentam com 60 anos, né? Que quer se aposentar, as pessoas elas deixam de trabalhar, mas elas ainda recebem, né? Porque a ideia, né, do aposento, a ideia do descanso, tá? Então elas recebem a aposentadoria para usufruir, né, dos seus últimos anos, tá? Para depois de tantos outros décadas, na verdade, de trabalho, tá bom? Só que o que acontece? Quando se tem um aumento muito grande da população de idosos, né? Isso acaba sobrecarregando o setor previdenciário, né? Que precisa arcar com essas aposentadorias. Uma das formas, né, de não se tentar
fazer com que o setor ele fique sobrecarregado aumentando a idade da aposentadoria. Então, por exemplo, ao invés das pessoas se aposentarem com 60 anos, elas passam a se aposentar com 75 anos, por exemplo. É complicado, é duro, mas isso garante com que menos pessoas fiquem dependendo das aposentadorias. Pela perspectiva da lógica dos direitos humanos, né, pela questão, porque a pessoa ela trabalhou, tal, é justo, né, a pessoa se aposentar. Mas ainda há um outro lado, que é o lado das despesas públicas, principalmente quando se trata de países onde a população de jovens ela é bastante reduzida, tá? Só para vocês saberem, as aposentadorias elas são geradas, né? O valor, né, das aposentadorias elas são geradas em função daqueles que atualmente trabalham, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. E aqui nós temos o exemplo da China, né, que é um país muito populoso, né? É um dos maiores países em termos absolutos de população, tá? E que fica na Ásia e que a situação deles é o seguinte, tá bom? Eles tiveram que induzir um crescimento populacional reduzido, né? Porque a população de lá estava ficando... Peraí. Que a população... Eita. Peraí, deixa eu tirar a caneta que eu quero rabiscar. Então, o que acontece? A questão da China, eles tiveram que forçar... Gente, só um minuto. Aqui. Vamos lá. Eles tiveram que forçar um crescimento populacional reduzido e eles fizeram isso a partir da implementação de políticas para manter baixa a taxa de natalidade, tá? Então, era um país que tinha uma população que estava extrapolando dos limites em termos totais e eles tiveram que induzir, tá, uma política para reduzir a taxa de natalidade, tá? Então, as baixas taxas de crescimento da população e também de fertilidade, tá? Só que o que aconteceu? Como eles estavam lidando com esse problema, né, de ser um país muito numeroso, né, e eles tiveram que reduzir a quantidade de população, né, com o objetivo mesmo, né, da ideia de que ficaria uma qualidade de vida melhor, né, porque eles estavam ficando preocupados com a questão dos recursos, né, o que é recursos? Questão mesmo de infraestrutura para alimentação, questão de infraestrutura para água, questão de infraestrutura mesmo de transporte para se conviver num lugar, tá bom? Então, assim, as cidades, elas estavam ficando muito cheias, então eles tinham esse objetivo de tentar reduzir a população. Só que isso, ao longo dos anos, começou a dar um problema. Por quê? Porque a China, ela começou a se transformar num país envelhecido, né? Então, como se tinha políticas de natalidade para se reduzir o número, né, da população, acabou que isso gerou um envelhecimento dos chineses, tá bom? Em consequência, a gente vai ter a diminuição da população economicamente ativas, tá? E a saída das pessoas do mercado de trabalho por causa da idade avançada, tá bom? E daí a gente entra nesse problema, como eu estava falando para vocês, de que a realidade de um país que
que possuem, na verdade, a sua população envelhecida, tá bom? Que é, por exemplo, o caso da China, só para vocês entenderem. Tranquilo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente fica aí para a próxima aula, tá bom? Um beijo e tchau, até a próxima. Eita.